Alô, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesta, esse é um canal de astrologia. Se você estiver passando por aqui pela primeira vez, eu preciso avisar duas coisas. Eu tenho um clube de membros, onde existe um material enorme, colocado entre janeiro e agosto de 2022, sobre nodos lunares, casas de água, Saturno, Lua. Outro dia eu entrei no clube de membros para pegar um texto e não encontrei o texto e vi o quanto de material que existe. Quando você entrar, presta atenção se você consegue recuperar desde janeiro de 2022. Se não me engano, o primeiro texto ou o primeiro vídeo foi 9 de janeiro de 2022. E aí eu coloquei muita coisa. Depois eu tentei diminuir um pouco o ritmo, então tem dois valores, tem um valor de 79, tem um valor de 49, eu acho. Mas você precisa fazer parte do clube que consegue pegar desde janeiro. Eu não sei, porque eu mesma tentei entrar como membro, mas eu não consegui. Eu só vi que você paga com cartão de crédito e que você precisa entrar de uma maneira que você consiga pegar desde o iniciozinho, janeiro. Quando eu entro postando, jogando, como é que se diz? Entro no meu estúdio, então não entro como, não sei qual é a diferença. Eu sei que se você entrar e não conseguir resgatar de janeiro, a partir de janeiro, então depois no segundo mês você paga 79, que aí você consegue pegar de janeiro. Que é do início até o final. É bastante material. Outro dia uma moça perguntou sobre casas de água, uma outra perguntou sobre Saturno, trabalho. Tem muita coisa lá, tem muito conteúdo, tá bom? Segundo, é que nesse canal eu escrevo bastante, e você vai poder encontrar os inscritos no comunidades ou postagens ou comunidades, que é onde eu coloco alguns inscritos que completam o trabalho pelos vídeos. E no clube de membros tem vídeos e tem inscritos também. Eu sigo na web uma astróloga que me ensina muitas coisas de duas maneiras. Primeiro que a pronúncia britânica dela, ela se chama Braca, eu achei que era Bracha, mas é Braca Goldsmith, que eu vi outros astrólogos em entrevistas com ela, e a pronúncia é Braca Goldsmith. Ela está no YouTube há muito tempo, é uma senhora. Tem uma das pronúncias britânicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida, inclusive é muito claro entender o que ela está falando, mesmo que você não saiba inglês, porque ela fala pausado e como ela se dedica muito à astrologia que ela faz pelo YouTube, eu não sei se ela atende ainda. Eu, de vez em quando, sigo os posts que ela coloca. E sobre Saturno em Peixes, que eu já fiz uma gravação de Saturno em Peixes, que se você correr no YouTube um pouco para trás, no meu YouTube, você vai encontrar um conteúdo que é meu, de Saturno em Peixes. Mas a Braca Goldsmith, ela lembra que Saturno em Peixes tem uma possibilidade muito grande de unir esse planeta, que é o planeta do chumbo, né, um planeta pesado, de estrutura, com esse mundo netuniano, essa fluidez de Peixes, essa delicadeza, da seguinte maneira: a união entre ciência e o mundo invisível, do poder da mente, do poder da oração, do poder da meditação. Ela considera, ela até escreveu, manifeste os seus sonhos, e aí eu usei manifeste os seus sonhos de modo mais efetivo, né? Manifesta o sonho tem a ver com meditar, orar
intuir, pensar nisso, plasmar e fazer a sua parte, porque o anjo da guarda quer te ajudar em momentos em que você realmente precisa de ajuda, senão você fica que nem aquele garoto que ficava brincando, que estava se afogando no lago, pedindo ajuda, e era uma piada, era uma, como é que se diz, uma piada de mau gosto, quando as pessoas iam ajudá-lo a sair do lago, porque ele estava se afogando, ele fazia ha, tô só brincando, e aí na hora que ele se afogou mesmo, ninguém acreditou que ele estava se afogando. Então deixa o teu anjo da guarda num spa, se preparando para te ajudar em momentos mais críticos. Mentaliza, mas faz a sua parte. É importante a gente lembrar, Saturno transitando por Peixes, ele fica de março de 2023, se não me engano, até março de 2026. Ele representa final de ciclo, porque Peixes é o último signo, assim como Netuno em Peixes também. Se você me perguntar, o retorno de Saturno é um dos aspectos mais fortes que alguém pode enfrentar na vida? O retorno de Saturno é um dos aspectos mais fortes que alguém pode enfrentar na vida no que diz respeito aos aspectos de idade. Urano, oposição Urano de nascimento é mais forte. Urano, quadratura Urano de nascimento é mais forte. Saturno cruzando o ascendente, cruzando o regente do ascendente, cruzando um dos ângulos do mapa, que é não só mudar de casa, mas mudar de quadrante. Saturno em aspecto com Sol, Lua, regente do ascendente, é muito forte. Saturno cruzando o ascendente é um dos maiores trânsitos que qualquer um pode ter na vida, porque os retornos são da idade, né? Então, só que assim, o peso maior de Saturno sobre o Sol, sobre o ascendente, aí é bem significativo. Saturno em Peixes está fechando um ciclo, como Netuno em Peixes, como Júpiter em Peixes fechou. E agora Júpiter em Áries, o que a gente disse, vai para frente, entendeu? Vai. E Saturno está ainda ajudando algumas pessoas a encontrarem um caminho espiritual, a encontrarem uma maneira melhor de cuidarem da saúde. E o que ela coloca, que eu achei super interessante, que eu não tinha feito esse raciocínio, eu não peguei o ano direito, que os alcoólatras anônimos foram fundados, o grupo foi fundado com Saturno em Peixes, que é a possibilidade de você ajudar a quem bebe, Netuno, Peixes, a encontrar uma saída, a ter controle, Saturno, sobre o lado negativo de Peixes. Se você me perguntar, a imagem de alguém jogando uma placa de chumbo na água faz sentido? Não faz sentido, porque Saturno vai estruturar, ele não vai ser, você vai pegar Saturno e vai jogar dentro da água, não é assim que funciona. Ele vai estruturar, então ele pode estruturar, tem uma coisa que eu tenho um pouco de receio, se ele vai estruturar religiões muito fanáticas, porque Peixes é assim com o Sagitário no que diz respeito à expressão negativa do fanatismo religioso. É o dark side, tem o lado positivo, tem o lado negativo. O que ela diz é que a ciência vai reconhecer o poder da mente, o poder das orações, o poder da meditação na cura, que a ciência vai se ocupar mais desse poder do invisível. E o que ela lembra é que Plutão em Aquário, que eu ainda não fiz um texto bom para Plutão em Aquário, eu preciso de tempo, talvez durante o carnaval, que ainda é fevereiro, eu consiga fazer. Porque em março de 2023 a gente vai ter 3 planetas, além do ingresso do Sol em Áries, a gente vai ter Saturno entrando em Peixes, Plutão entrando em Aquário e Marte terminando o longo período em Gêmeos. O que ela lembra é que Plutão em Aquário, tanto Peixes quanto Aquário, regem um mundo invisível. Embora Aquário tenha a tradução de pessoas, e uma das traduções de Aquário
seja manifestações sociais, a possibilidade de grandes manifestações sociais, mas Aquário rege, e até o símbolo de Aquário, aquelas ondinhas, a eletricidade, ele rege o mundo da web, da internet, ele também rege o mundo invisível. A Peixes rege o mundo espiritual, Aquário rege o mundo mental. É mais ou menos assim que funciona. Lógico que ela citou contato com extraterrestres, eu concordo plenamente. Acho que não em 2023, que Plutão só encosta em Aquário, mas enquanto ele estiver em Aquário, contatos imediatos do 3º grau. Não sei se vai ser lindamente como foi o filme do Spielberg, mas enfim. Eu concordo com isso tudo que ela colocou. Ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Já lembrei aqui, eu anotei aqui. Saturno em Peixes, Saturno rege Capricórnio. Plutão está em Capricórnio e Saturno em Peixes. Capricórnio é o signo dos velhos e Peixes também que é uma coisa que pouca gente lembra. A gente lembra de Peixes, sereia, cinema, fotografia. Uma das grandes possibilidades de Saturno em Peixes, embora Plutão encoste em Capricórnio, mas ele volta para Plutão encoste em Aquário, mas ele volta para Capricórnio, é a questão da tal da terceira idade, né? Porque hoje pessoas de 60, 70, 80 anos podem estar ultra mega ativas. Existe uma diferença muito grande hoje de uma mulher de 50 anos. Uma mulher de 50 anos hoje está explodindo de energia, está explodindo de vitalidade. Tem pessoas de 60 anos, eu já passei dos 60 há muito tempo, explodindo de vitalidade, cheios de projetos, se movimentando, criando coisas. Então, uma das possibilidades dessa combinação de Plutão terminando o ciclo em Capricórnio, porque ele vai encostar em Aquário, depois ele volta para Capricórnio, depois ele encosta em Aquário, ele volta de novo e depois ele fica em Aquário direto. Melhor que seja assim para a gente ir se acostumando com energia nova. Organizar o que é ser idoso hoje em dia. Outro dia eu fiz o mapa de uma pessoa que entre as mudanças que ela viveu nos últimos tempos, ela virou para mim e falou assim: teve esse acontecimento, teve outro, e eu fiquei idosa. Eu falei assim, mas o que é ficar idosa? É virar 60 anos. Eu falei, bom, minha cliente cheia de energia, cheia de vitalidade, eu falei, já entendi, ganhou a carteirinha da prefeitura, pode pegar ônibus e metrô de graça. Essa questão da idade, o que é ser jovem, o que é ser idoso, o que é ser velho, a gente está numa fase de transição, isso é meio caótico hoje. Depende muito de se essas pessoas que hoje têm mais de 60, acho que do mesmo modo que eles esticaram a adolescência para os 24 anos, eles vão esticar tirar o tornar-se idoso dos 60, talvez para os 65, 68, talvez 70, talvez. Depende muito do tipo de vida que a pessoa levou, depende muito da cabeça dela, porque na verdade a tua idade está aqui, não está no corpo físico. O corpo físico lembra que ele já rodou um bocado, então de vez em quando ele reclama, mas a cabeça é o que faz você ser uma pessoa mais antiga, mais pesada, mais conservadora. Eu tenho clientes minhas nascidas em 74, 72, 71, tendo bebê, porque congelaram óvulos, por vários motivos não conseguiram implantar os embriões antes e conseguiram agora. Então, melhor impossível. Aí você vai dizer assim, mas tem muita idade para serem mães. Será? Porque às vezes eu vejo casais novinhos que ainda estão construindo a vida, aí eles trabalham, estudam, se preocupam com o irmão, com a irmã, tem duas crianças pequenas, tem o chefe gritando, tem a criança gritando, não sei se existe fórmula. Minhas clientes que têm filhos com mais idade,
já aproveitaram bastante, já viajaram, tem uma disponibilidade de tempo e uma sabedoria boa para lidar com as crianças. É o nosso mundo, né? Um mundo completamente diferente daquilo que era, graças a Deus. Novos medicamentos, tudo bem, novos medicamentos, mas tem uma coisa, eu acho que tanto lidar com a questão do ser idoso, ou, sei lá, talvez se invente alguma, não inventaram a tal da pré-adolescência, talvez inventem senilidade, não, porque senil acho que é uma palavra pejorativa, acho. Sei lá, vão inventar alguma palavra, se é quase pseudo-idoso, não sei, pseudo também não. Tem que inventar uma palavra antes de ficar idoso. Você já não é mais jovem, mas você também não é idoso. Idade mediana, não sei, idade mediana costumava ser, né, 40, 50 anos. 40 anos hoje é mega jovem, mega, ultra jovem. Meus clientes de 40 anos, ninguém está trabalhando a questão da idade. Nos 50 a gente dá uma sacudida pela história do meio século vivido, né? E, desculpa, eu mexi aqui no tripé. E tem a questão dos 7 vezes 7, 49 anos, que é quando começam os setênios de maior poder espiritual. 49 anos, depois a vivência do meio século, e para as mulheres a menopausa batendo na porta. Então tem um peso, assim, os 50 anos, mas que todo mundo elabora e está todo mundo mega ativo e super produtivo. Mas tem essa questão da idade para ser resolvida, porque ela está muito mal resolvida, mas também o saber morrer, né? Que é um tabu e que é de Plutão, esteja em qualquer signo, e que é de Peixes, não importa qual seja o planeta que esteja ali. Peixes é o último signo, Peixes é um dos signos associados à velhice, acho que pouca gente sabe disso, acho que pouca gente sabe. Mas então, talvez também o saber morrer com mais dignidade, com mais estrutura, lidar com a morte, incorporar, inclusive, né, a questão da morte, da passagem, sem medo, sem tabu, porque se você tem medo da morte, que é parte da vida, que é um momento da vida, será que você vai saber viver? Lógico que ninguém quer morrer, né? Isso é muito bom da gente estar discutindo. Na hora do vamos ver, se sentir pronto para morrer, uma Jane Fonda até deu essa declaração, que ela estava pronta para morrer, ela descobriu um câncer, porque ela teve uma vida muito rica. Eu acho que a gente pode chegar nessa constatação de que estou pronto para fazer uma passagem, porque estou satisfeito com o que eu fiz, gostaria de fazer mais, mas se não der, se a vida, se as fiandeiras da roda da fortuna, da carta da roda da fortuna cortarem o fio, tá tudo bem. Saturno é um planeta associado à morte também, a final de ciclo, então a gente tem um planeta de final de ciclo num signo de final de ciclo. Então talvez fique mais claro também para todos nós o quanto essa década de 20 nos libera do século passado, e abre para possibilidades completamente novas, surpreendentes, que eu não vou saber nem a única mais mirabolante seria contatos com extraterrestres, o reconhecimento de que eles existem, né? Que mais? Comércio pelo mar talvez seja algo que se valorize. Eu não sei dizer, eu não tenho conhecimento, mas eu deduzo que talvez os navios, se eles não soltarem óleo, como alguns acabam causando desastres ecológicos terríveis, talvez o comércio pelos navios seja menos nocivo do que o uso dos aviões. Deduzo, mas não tenho certeza. Se alguém tiver uma ideia, que mais? Aqui voltando para o que a Braca colocou, Braca Goldsmith,
preces coletivas, que eu adoraria fazer com vocês, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer preces coletivas, eu teria que estar abrindo horário nos meus atendimentos, eu não consigo. Infelizmente, pode ser que mais para frente eu consiga. E uma coisa que também é da Braca, que ela coloca, levar a meditação para as escolas. Trazer a meditação para as escolas. Segundo ela, trazer o próprio conhecimento da astrologia para as escolas. Talvez, a gente tem muito tempo aí pela frente, até março de 2026, para Saturno trabalhar em cima do signo de Peixes. Então, é isso. Peixes é um signo associado à saúde, ele rege a homeopatia, ele rege a antroposofia, ele rege todo o processo de cura mais sutil. Então, pode ser que exista um reconhecimento maior de que, né, a ciência sempre acredita que tudo aquilo que não pode ser constatado num laboratório várias vezes é efeito placebo, e talvez eles tenham que se curvar diante de uma realidade nova que cura tanto quanto o corticoide. O que eu ia falar era sobre também a investigação da ciência, que isso a Braca não coloca, e que não tem exatamente a ver com cura, mas existe toda uma... Porque para que os cientistas se interessem em estudar um fenômeno, esse fenômeno ele tem que ter um padrão de repetição. Eles têm que ver um padrão que se repete, se repete, se repete, se repete, é sempre o mesmo. Então, existem muitos cientistas, muitos médicos pesquisando a consciência fora do corpo e as experiências dos pacientes terminais que começam a ter contato com parentes que já faleceram, começam a ter sonhos com parentes que já faleceram. Eles estão levando super a sério, porque eles perceberam que existe um padrão que se repete e que eles podem vir a estudar a consciência fora do corpo, e eles podem vir a estudar o momento da passagem de um paciente terminal, e às vezes o médico acredita que o paciente até deu uma melhorada. Só que se ele tiver manifestado contato com pessoas que já faleceram, ele vai melhorar um pouquinho, daqui a pouco ele vem a falecer. É um dos sinais, é um dos padrões que eles estão estudando. Então, nisso, a Braca não coloca essa questão, mas quando ela fala do reconhecimento da ciência diante do mundo invisível, tem essa questão também, tem essa experiência também. Tá bom? Em março a gente também vai ter o planeta Marte entrando em Câncer, que eu espero que não traga, porque Câncer é um signo maravilhoso, mas é um signo de identidade e de nacionalismo. Tanto que a França é 14 de julho, os Estados Unidos é 4 de julho. É lógico que a França tem muita influência de Leão, porque é um país que sobreviveu muitas vezes de comércio de luxo, de perfume, e os Estados Unidos com certeza tem muita influência de Áries, porque um dos símbolos dos Estados Unidos é uma águia, Áries e Escorpião. A gente, quando faz análise, eu não uso aquelas linhas para saber aonde você pode morar. Eu vou pesquisar a fundação da cidade, a fundação do país, e quando não dá, porque alguns lugares, alguns sítios são muito antigos, a gente analisa a estrutura, o que se sabe dessa cultura, dessa história desse país. E aí você faz uma relação com os signos e vê o mapa da pessoa. Já me perdi? Quase. Por que eu cheguei? Por causa de Marte em Câncer. Marte em Câncer pode colocar lenha na fogueira do nacionalismo, pode, em oposição à necessidade de Plutão em Aquário de trazer essa identidade planetária para todos nós.
Vamos ver, entendeu? Vamos tentar acreditar que vai ser uma vibração positiva, porque o fato da gente acreditar que vai ser uma vibração positiva já ajuda, entendeu? Tá bom? Pelo menos Marte sai de Gêmeos, que ficou ponderando. Marte em Gêmeos eu acho maravilhoso, fica ponderando, olha daqui, olha dali, mas decide, ele acaba decidindo, porque Marte decide. Entra em Câncer, é mais emocional, é um pouco mais emocional. A gente vai ter Saturno entrando em Peixes, que é elemento água, Marte entrando em Câncer. Depois eu vou dar para vocês os aspectos, inclusive no outro vídeo eu falei sobre Vênus em Peixes, também vou dar os aspectos de Vênus em Peixes em conjunção com Netuno, tá bom? Super obrigada.